para entregar a vocês os melhores conceitos, as melhores propostas de práticas resilientes. As palavras-chave nesse processo, nesse procedimento, é estratégia e cultura organizacional, resistência a mudanças em empresas multinacionais, comportamento, fatores humanos, estratégias competitivas. Esse material todo que vocês estão me permitindo apresentar está disponível no YouTube como vídeo aula, não é? Com esse mesmo título que aparece nas transparências. A participação nessas conferências de domingo, gente, ela pode ser certificada desde o último encontro. Nós fizemos um convênio com o Ministério do Trabalho, com o Cine, com o Programa Nacional de Qualificação, e nós podemos certificar esse conteúdo. E essa certificação tem valor para comprovar a participação em cursos de longa duração em módulos. Esse curso completo tem 200 horas e esse módulo que nós estamos percorrendo está previsto para 20 horas. A certificação é de 20 horas, apesar de ter 8 horas. Por quê? Em outro momento eu explico como é que foi feito isso, porque a participação em eventos na internet tem condições O endereço todo eu passo para você, Juliano. No final do encontro tem lá o endereço, eu passo para vocês aqui no chat o endereço do YouTube. Então isso é importante. O certificado tem essa fisionomia e no verso do certificado aparece todo o conteúdo, a carga horária e as observações. Evidente que para ser certificado a pessoa vai ter que participar de uma testagem, de uma avaliação e testagem. E essa avaliação e testagem é encaminhada via internet e pode ser feita com muita facilidade, tá? O que nós vamos fazer nesse módulo que se inicia é apresentar o que significa resiliência e estimular vocês a desenvolver as habilidades e as competências que já temos na natureza. Nosso sistema humano já nos coloca, mas para superar perturbações externas que são provocadas pelo contexto que a gente vive, sem que isso afete. Quer dizer, nós vamos compreender como podemos superar as adversidades. E essas questões estão definidas e bem publicadas e faz parte do meu plano de aula, do meu plano de conferência. Esse é um trabalho realizado no âmbito do Instituto de Investigação Científica, que tem sede lá no Espírito Santo e uma sede comercial aqui em Campinas. E nós estamos iniciando isso, trazendo esse trabalho ao Brasil, que foi iniciado em 2002 nos países diferentes desse que nós vivemos, desse do Brasil. Nesse produto, nesse contexto que vocês estão recebendo, os países que contribuíram, as pessoas dos países que contribuíram para que a gente colocasse esse material em ordem, foi Estados Unidos, Canadá, França, Brasil, a Espanha e 8 países de língua portuguesa. Essa é como foi estruturado, organizado esse curso, essa proposta de desenvolver as habilidades essenciais e as competências essenciais que já existem nas pessoas e no Brasil com características brasileiras. Nós vamos apresentar esse encontro de hoje em 70 minutos e vamos percorrer esse sumário. Tem uma mensagem de abertura, uma descrição como somos em termos de sistemas, o que é, qual é o princípio da resiliência, o conceito de resiliência nos negócios. Nós vamos desenvolver estratégias e vamos mostrar estratégias para resiliências no negócio e nos negócios. E assim vamos chegar no momento de criar resiliência em você, organização. Vamos fazer uma lembrança de que nunca é demais recordar e vamos ao encerramento. Esse encerramento eu vou deixar para vocês um vídeo interessante que nós vamos depois debater. Eu quero insistir em dizer o seguinte, e eu vou dizer, e no final desse treinamento vocês vão poder tirar suas próprias conclusões
assistindo o vídeo, o filme que foi preparado para isso. Gente, a empresa do século XXI, nessa época que nós vivemos, é uma empresa formada por pessoas. Isso não é novidade. Mas a diferença, a novidade, é que as pessoas são empresas. Não há mais, até mesmo a mudança no Código Civil brasileiro, que despersonificou a pessoa jurídica e permitiu agora, recentemente, a legislação tributária, que uma pessoa física possa ser uma empresa limitada, já mostra isso em aspectos formais do sistema de controle dos estados, do Estado-nação. Então, isso que nós estamos falando filosoficamente, que eu venho falando isso desde 2002, e faço coro com outras pessoas, não é novidade para nós na parte da filosofia. Mas na parte da legislação, há aqui quem possa dizer, mas isso é filosofia. Não, na prática é isso. O Código Civil hoje no Brasil e em outros países, se uma empresa comete um crime, quem paga pelo crime não é a empresa que é a moça que está lá no limbo, é a pessoa que dirige a empresa. Da mesma forma, no Brasil, as pessoas físicas, que a gente chama de pessoas singular, podem constituir empresas limitadas, só ela mesma. São as Eireli da vida que estão aí. Então a empresa do século XXI é nova, ela está começando a assumir suas feições e tem novidades enormes que ela precisa viver. Esse tipo de organização é um tipo de organização diferente. Ela precisa ser ágil porque ela é uma pessoa, ela precisa ser virtual porque tem que estar presente em todos os momentos e precisa, acima de tudo, ter capacidade de enfrentar as adversidades. Sendo virtual, ela tem pessoas trabalhando não só na internet, como nós estamos fazendo aqui. A manifestação da virtualidade pela conectividade de uma rede, de um telefone ou da internet, ela é visível. Mas o que nós precisamos é atravessar as diferentes zonas de tempo, as fronteiras das organizações. Ou seja, nós temos aqui Adriel, Adélia, Kátia, Dercy, Patrícia, Lúcia, Dri, Genesi, Elisângela, Juliane, Maria Paula, Sandra, Viviane e Fernando. Cada um de nós tem uma idade cronológica, cada um de nós tem uma expectativa do que nós queremos. E a empresa, que é formada por empresas, ela precisa, para poder atender a todas as nossas necessidades e ser produtiva, eficiente, ela tem que trabalhar com essas diferentes zonas de tempo. E sendo resiliente, a pessoa empresa que desenvolve resiliência, ela consegue dar a volta por cima e ajusta-se com facilidade se por acaso perder-se no meio do caminho. É isso que é. Duas razões fundamentais me movem para estudar e fazer um esforço grande de trabalho e grande até de investimento financeiro para poder compreender quais as características da pessoa empresa no Brasil e como contribuir, como eu dar a minha contribuição para que essas pessoas desenvolvam isso que nós estamos vendo aí nesse slide. Gente, a resiliência é uma forma natural. Todas as pessoas, todos os sistemas no mundo, existentes no planeta, eles naturalmente têm uma conduta, têm uma forma, se a gente for um sistema vivo, de pensar. Se for um sistema natural, de agir, que organiza as atitudes e permite que mesmo aquelas espécies permite que as espécies que são mais adaptáveis e contextualizadas à época cresçam, prosperem, muitas vezes ao lado e à frente de outras empresas maiores, mais rápidas e até concorrentes. A natureza, o reino animal nos mostra isso com muita facilidade. Os gigantes pré-históricos cederam lugar numa época à velocidade e hoje o que existe de velocidade está cedendo lugar à questão da adaptação. Nós não vamos entrar em muitos detalhes disso, senão o nosso tempo esgota falando da filosofia.
mas eu me coloco à disposição para estar com vocês presencialmente em Campinas ou em São Paulo, ou nas imediações aqui da cidade, num raio de até 150 quilômetros, para fazer o encontro, para tratar disso. É um compromisso que eu tenho com vocês, comigo, e vai me agradar muito. Vamos avançar aqui e vamos pensar o seguinte. Existe, e o filme que eu preparei para vocês assistirem, nós assistimos, tem esse título aí, ele está no YouTube com esse título: Nada pode contra uma conduta quando o tempo chegou. Então, isso é o momento. Vocês que hoje são 15 pessoas que estão aqui num domingo assistindo, é porque têm convicções de que chegou o tempo da mudança. E vocês estão certas, e nada pode contra esse tempo. As alterações nas nossas condutas vão ficar evidentes. O que eu quero avançar e dizer mais para vocês é: todas as pessoas humanas são sistemas. Nós temos uma característica importantíssima. Nós temos um conjunto de elementos que estão relacionados e trabalhando em conjunto. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. Trabalhando em conjunto, que geram uma energia e geram uma atividade que vão transformar algo. Exemplo disso: eu me alimento, o meu sistema digestivo produz situações que vão transformar ou em tecido adiposo, a popular gordura, ou mesmo em energia para eu poder correr uma maratona. Mas independente disso, nós temos necessidade de entrar com conhecimento, com uma bagagem de habilidades para fazer transformações. E nós vamos trabalhar nesses encontros dos próximos dias nesse aspecto. Quais são os componentes principais da resiliência? Quando nós estudamos, abrimos, estratificamos, ampliamos aquelas planilhas, aquelas linhas que escrevemos, dizendo assim: não, a empresa é pessoa. Quando eu falar de empresa, sempre é empresa-pessoa. Que a pessoa-empresa, ela tem que fazer isso, para poder superar, ela precisa disso. Nós falamos o seguinte: as pessoas-empresas desenvolvem resiliência por meio da liderança, por meio da cultura, da infraestrutura e do meio ambiente. Nós tivemos módulos aqui que falamos sobre liderança em 20 horas. As pessoas participaram e escolheram não buscar o certificado, mas foi falado sobre isso. Falamos sobre uma parte da cultura, vamos falar de ambiente e vamos falar de infraestrutura em algum momento para frente. A resiliência, enquanto ela, como abordagem conceitual e integrativa, ela é mais do que interdisciplinar. Eu quero que vocês percebam o seguinte: eu não alterei em nada esse slide, essa imagem, esse diagrama, porque ele é de 2003, eu fiz uma conferência e usei esse slide em Portugal. E ali está dizendo em termos de interdisciplinar. Eu hoje avanço para dizer para vocês, é mais do que interdisciplinar, é transdisciplinar. Há conhecimentos que nada tem a ver com auto-organização, com vulnerabilidade, são necessários e são conectados para produzir uma pessoa resiliente no século XXI. E sobre isso eu quero até dizer para vocês, existe uma palestra do Steve Jobs, quando ainda estava em forma. Ele dizia o seguinte, que os computadores podem hoje escrever com variedade de fonte, porque há muitos anos antes dele fazer os programas de computador, ele estudou e aprendeu caligrafia, aprendeu a desenhar letras. Então, imagine vocês, ele só quase 15 anos depois, ele mesmo declara que foi conectar os pontos. E aí o computador pode fazer hoje, porque ele era um aficionado das fontes, da letra, e permitiu e desenvolveu os sistemas que hoje nós temos. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: no século XXI,
A pessoa, a empresa que vai liderar a marcha, ela não pode prescindir de maneira alguma de qualquer fonte de conhecimento. E aí vem o grande problema, a gente percebe que é um paradoxo. Quanto mais conhecimento, menos habilidade nós temos para usá-lo. Viver com muito conhecimento é muito difícil. A falta dele é mais fácil de ser superada. Então nós temos também que ter resiliência até na hora de selecionar quem você vai permitir que fale para você, quem você vai querer ouvir ao longo da sua vida de pessoa e empresa. Vamos ficar bem fixado nessas questões, porque todo aquele esforço que nós temos de coletar informações, muitas vezes não é útil para desenvolver a resiliência. Por quê? Porque nós sempre entramos. Esse aqui é um diagrama, enquanto aquele lá é um diagrama mostrando a necessidade de integrar diversas fontes de conhecimento. Aqui nós já trabalhamos com subsistemas dessa integração. Então, traduzindo isso em termos práticos, precisamos desenvolver habilidades para ouvir, para permitir que as pessoas falem, trabalhar num contexto micro, em subsistemas, de maneira a criar resiliência e que o sistema saindo gere produtos financeiros que culminem na satisfação. Não é mais em só dinheiro, é satisfação para quem opera, para a pessoa, a empresa, e é satisfação para quem faz parte da rede pessoa e empresa. Alguma dúvida? Está indo bem? Vocês estão conseguindo? Eu estou conseguindo me apresentar direito? Estou conseguindo passar aquilo que eu ensaiei? Eu espero que sim. Vou fazer ainda mais esforço para daqui para frente, nesses próximos slides, a gente possa avançar mais. O que eu quero dizer e o que o mundo está dizendo para nós, o mundo que eu digo é o mundo produtivo, seja Medicaid, seja Johnson, seja Petrobras, seja Shell. À medida que nós conquistamos mais e maiores capacidades, nós também temos mais e mais desafios e mais problemas. Os problemas vêm no tamanho das nossas responsabilidades, das nossas autonomias. Enquanto na empresa tradicional do passado diziam para nós, eu sou parte dessa época, muitas outras pessoas também, diziam para nós que junto com as autoridades nós tínhamos mais responsabilidades. Hoje a gente já diz o seguinte: quando nós temos mais autonomias, quanto mais autonomias, porque são várias, quanto mais autonomia nós tivermos, maiores vão ser os desafios, tá? E nesse caso, com certeza, não basta estar competente, porque dificilmente ao longo de uma vida com 10 ou 12 carreiras, uma pessoa vai poder se capacitar em 220 atividades, 226. Hoje nós temos um cálculo na universidade que diz assim, um professor, ele ao longo da vida produtiva dele, ele tem entre 8 e 13 carreiras. E ele teria que, para compreender e para poder atender às necessidades da educação, ele teria que estar plenamente capacitado em pelo menos 32 ciências. A gente concorda que é complicado, precisa realmente algumas condutas seletivas. E é isso que nós estamos falando. A capacidade de adaptação precisa estar contextualizada. Hoje, as pessoas que estão aqui, possivelmente todas, são pessoas e empresas, empreendedoras independentes, atuando num produto que é cosmético. Amanhã, essas pessoas e empresas podem incorporar uma outra atividade àquela que já existe. E ela precisa adaptar-se, precisa contextualizar. E o resultado, tanto de países, quanto de nações, quanto de pessoas, do resultado de produção de riqueza,
ele é resultado da capacidade de associar, organizar e interagir tudo que pode ser compreendido. Vamos avançar um pouco aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte. Porque então alguém pode me dizer, mas resiliência é o mesmo que capacidade de persistência. Pode até ser, mas a persistência não significa ser resiliente. E eu vou contar uma história para vocês. A inclinação para enfrentar dificuldades é nata nas pessoas, todo mundo tem essa inclinação. A inclinação para enfrentar dificuldade de maneira resiliente, ela exige algumas condutas. Ela exige que essa dificuldade seja superada sem raiva, sem culpa, de maneira flexível, recuperando-se de fato, voltando pelo menos ao estágio inicial. E isso eu quero dizer para vocês que o Einstein já tinha dito há quase 50 anos atrás, quando ele disse: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado que o criou. Então, é isso que a resiliência é isso. É que o ser humano sai da experiência, da vivência de dificuldade fortalecido e não com raiva, com culpa e tal. O que eu quero contar para vocês é que essa capacidade de ser resiliente não requer 20 anos de faculdade, de universidade, ela é da natureza humana. Eu visitei povos na África e voltei lá mais de 20 vezes em alguns lugares quando estava por lá. E alguns povos têm uma característica importante que eu atribuo para ser resiliente. Crimes que acontecem e cujo criminoso é preso, é encontrado, ele recebe a punição. E alguns povos punem esses criminosos com a vida e dão o direito de os parentes cumprirem a sentença. E os parentes têm uma cerimônia em alguns povos, a maioria delas é relacionada com a natureza, mas uma que me marcou muito o indivíduo é colocado num barco, amarrado e levado a 2, 3 metros da margem de qualquer rio. E ali ele é jogado na água pelos carrascos, pela própria família, por alguém. E a família tem o direito de escolher deixá-lo afogar ou retirá-lo da água e salvá-lo. E incrivelmente, eu presenciei alguns desses encontros, todos que eu presenciei, as famílias tiraram da água os criminosos. E eles têm uma consciência que é importantíssima. O crime já foi punido, já foi descoberto, deixar aquele indivíduo morrer é uma raiva, e a raiva pune quem pratica. Então essa é a questão da resiliência. Eu confesso para vocês que o que vem depois, quando essa família, quando esse grupo decide manter o indivíduo vivo, salvá-lo, tirá-lo da água, é algo que a gente não pode prever. Eles conseguem soltar o indivíduo na floresta, eles conseguem desprezar o indivíduo, a comunidade. Mas a família, de todos os eventos dessa natureza que eu presenciei, não executa o indivíduo por uma questão filosófica, não é nem pela vontade de cumprir a sentença. Culturalmente, tecnicamente, o indivíduo está sentenciado, sem problema nenhum. O que eu quero mostrar com essa história é que a capacidade para enfrentar dificuldades é natural de toda a gente, todos nós temos isso. A escolha por ser resiliente é uma escolha nossa. A resiliência, gente, é uma viagem pessoal. Só consegue ser resiliente quando eu decido fazer essa viagem pessoal. Ainda que vocês vão ver lá no filme que o mundo de hoje esteja a exigir que todos nós sejamos resilientes. Então, a resiliência individual, que eu quero dizer, e conceitualmente, é uma combinação de fatores que ajudam o indivíduo a superar os problemas. Ponto, não tem mais o que discutir. São fontes de resiliência.
Formação, atributos do indivíduo, seu funcionamento psicológico, tudo aquilo que nós já sabemos de cor. Ou seja, a resiliência está ao alcance de todas as pessoas no mundo, certo? Existem ainda fatores que podem ser estimulados, como é o que nós estamos fazendo aqui. Se eu disser para vocês assim, gente, nós temos alguns fatores que permitem a gente desenvolver resiliência. Qual é? A nossa própria capacidade de resolver os problemas, a autonomia, o foco interno no controle, ou seja, se você se conhece, autoestima, capacidade de planejamento e senso de humor. Quais são as pessoas, quais são as características mais importantes para desenvolver a resiliência no indivíduo? Eu diria que é a autonomia, que eu diria e digo porque está pesquisado, está investigado. A autonomia que nós temos de escolher, eu quero ser bem posicionado junto de vocês, e para isso eu me preparo. Eu tenho uma boa autoestima, mesmo saindo recentemente aí de um tratamento de saúde, eu não tive nenhuma dificuldade de manter minha autoestima da mesma maneira. Tive problemas de imagem, fiquei com um braço ferido, coisas que o vale, andei até de muleta, se vocês não sabem, andei de cadeira de rodas, e nem por isso perdi minha capacidade de planejar, meu senso de humor, que não é dos melhores, mas sempre tive. É isso que eu quero dizer. A resiliência individual, toda gente pode ter e pode exercitar. O que muda? O que muda é quando nós precisamos desenvolver resiliência planejada, resiliência para a empresa. E aí sim, aí nós temos que nos antecipar, e é esse o foco nosso, hein, gente? Pessoa e empresa. Eu penso que ficou bem claro, bem entendido, que todas as pessoas no mundo têm capacidade de ser resiliente. Resiliência com pessoa e empresa exige técnica. E é isso que nós vamos abordar aqui. Normalmente, nós sabemos que pessoas ou empresas são sistemas. O que nós precisamos? As condutas melhores para superar essas dificuldades e nos tornar resilientes tem a ver com antecipar, criar cenários. Nós vamos ter um momento nesse encontro de resiliência que eu vou mostrar para vocês que criar cenário não é simplesmente fazer uma consulta a um oráculo, fazer uma consulta a uma pessoa vidente, é uma técnica. Então nós podemos antecipar uma série de todas as perturbações nos negócios. Mais de 90% podem ser antecipadas com uma distância entre a data da provável ocorrência e a data da antecipação superior a 1 ano, 12 meses. Eu trabalho com um grupo de planejadores e planejadoras na Shell e nós planejamos 5 anos. Nós procuramos antecipar os resultados das nossas condutas 5 anos. Então o que eu quero mostrar para vocês é que nada disso que está aqui está difícil de ser feito. Antecipar é uma técnica e nós vamos desenvolver essa técnica. Aí vamos pensar assim, o nosso sistema tem uma linha fixa aqui, uma linha reta que nós queremos que ele percorra, certo? Vai daqui para lá e vai de lá para cá. É esse o caminho que nós queremos, né? As duas direções, é uma troca. Ele precisa, a pessoa, a empresa, para enfrentar e superar e crescer nesse século XXI, ela precisa que o sistema se mantenha estável. E para isso, as perturbações têm que ficar para cima. Quais são as condutas? Repetição, antecipação, reação, recuperação, reação, antecipação, reação, antecipação. São essas as condutas. Parece pouco, parece simples, e é simples, desde que você desenvolva as técnicas suficientemente estruturadas para enfrentar isso. Então, o que eu quero dizer para brincar com as palavras? A estratégia essencial para a resiliência nos negócios é assoviar e chupar cana. Não tenha dúvida disso.
As pessoas brincam, ah, você não pode fazer isso, não existe, mas existe. E a capacidade de combinar esses potenciais é o que nos leva a ser bastante desenvolvidos. Gente, esses diagramas que estão aqui, vocês podem usá-los, podem escrever aí simples enquanto nós estamos falando e podem até imprimir. Isso está, e o vídeo está no YouTube depois de gravado, a transparência está lá. Mas é importante que a gente siga um planejamento para poder desenvolver a mais importante das técnicas para os negócios. E aí eu quero avançar mais dizendo o seguinte: a organização, a pessoa organização que é de fato resiliente, ela constrói o futuro muito mais do que aquela que defende o passado. O que isso aqui, por que está em letra grande, por que está destacado? Porque você desenvolvendo a habilidade de ouvir se aquela pessoa ou empresa que está conversando com você, que você se relaciona, ela está indicando o futuro, você se associa com mais facilidade, muito mais do que aquela que vai defender o passado. Não, eu fui premiado, eu ganhei o prêmio Nobel, ótimo, ganhou, passou, tem que fazer outras condutas. Na minha vida de trabalho, eu já publiquei 19 livros, e daí? Publiquei mais um essa semana, que é um livro sobre transformar não em sim. É um livro de comunicação, é um livro voltado para a argumentação. E eu vou passar para vocês, assim que voltar da editora, eu vou passar para vocês ficarem presentes aí. Então, não adianta nada você viver do passado, você tem que olhar o futuro, tá? E é esse diagrama aqui, é o que você está vendo. Empresas no mundo usam esse diagrama aos montes. Nesse caso aqui, quem usou foi a IBM. Eu fiz esse diagrama, apresentei numa conferência há uns anos atrás e tenho acompanhado o uso que eles fazem para aplicar esse diagrama numa reunião de 25, 30 minutos, quase que todas as semanas. O que eles querem dizer? É imperativo do negócio, gerenciamento, obtenção de resultado e crescimento. Concorda comigo? É isso que está aí. O diagrama mostra como é que entra o risco, como é que entra os objetivos do negócio, como é que sai, e essa linha que você está vendo aqui é exatamente a resiliência atuando, tá? E todas as semanas vocês são pessoas empreendedoras, pessoas empresas. Possivelmente não tem muita gente para discutir, mas você tem que se olhar no espelho e dizer assim: meu Deus, quais são as áreas da minha organização que estão vulneráveis hoje? E o que eu posso fazer para prevenir e me recuperar se eu não conseguir prevenir? Todos os momentos que você puder fazer isso, vai ter uma prática do conceito de resiliência. Vamos avançar aqui mais um pouco e vamos ver o seguinte: no contexto geral, para construir a estratégia, ela precisa ser, antes de tudo, focada nos negócios. Gente, um pouquinho de planejamento estratégico não vai fazer mal a ninguém. A parte da estratégia, o planejamento é dividido em 3 áreas: estratégia, tática e operações. A estratégia tem a ver com tudo aquilo que é planejado, tem a ver com visão de futuro e muitas vezes até com missão. Mas o planejamento estratégico, a área da estratégia, tem mais a ver com visão de futuro. Então vamos pensar assim: nós queremos que a Cidinha, a Adri Lima, a Genesi, Marta, cada um de vocês possa construir a sua estratégia de resiliência. Então, o primeiro passo: defina muito bem os objetivos, prioridades que você quer alcançar. Eles, nesse caso, como nós estamos fazendo um planejamento para a resiliência,
eles vão ser aquilo que nós chamamos de requerimentos. Em processos, isso é o requerimento. Definiu aquilo ali, documente, escreva. A professora Miriam, dias atrás, eu estava assistindo, ela estava falando que, até uma pesquisa que eu ajudei a produzir, dizendo que as pessoas que registram em meio físico o que pensam e os objetivos conseguem 800 vezes mais probabilidades de alcançar o resultado. Isso é um número verdadeiro, bem apurado, e apurado durante 8 anos na cultura americana. Em outras culturas pode ser até mais ou até menos. Mas vamos resumir aqui. Esse diagrama é o diagrama que eu gostaria, e que se nós estivéssemos presentes, um olhando para o outro, seria aquele exercício que a gente faz na universidade. Escreva aí, gente, o seu documento, faça a sua estratégia, defina seus objetivos, estabeleça as suas prioridades e diga: esses são requisitos para a resiliência empresarial, considerando que a resiliência é aquilo que nós vimos nos slides anteriores. Documente isso, documente também os princípios e as configurações, que eu deixei sem número aqui propositadamente. Desenvolva alternativas. Gente, esse desenvolver alternativas o que vai acontecer. Eu planejei amanhã sair de casa às 6 horas da manhã. E se desabar uma aula temporal, qual é a alternativa que eu tenho? Amanhã eu penso, não, é prudente que você tenha essas alternativas já relacionadas, porque é negócio, é dinheiro, envolve, mesmo que não envolva dinheiro, envolve penetração no mercado, envolve ocupação de espaço, e nós não podemos descuidar disso. Bom, o item 5 é aquilo que nós estamos falando. Valide, sempre crie validade para esses cenários que você cria. Não, eu vou pegar um avião, mas tem aeroporto, tem isso, tem aquilo. Essas técnicas de cenários nós vamos trabalhar. E aqui você está vendo que escolha 2 recomendações que satisfaçam os objetivos de negócio. Ali tem um círculo em cima da parte preta, tem um meio círculo branco, que seria para se colocar ali a quantidade de recomendações que nós vamos fazer. Eu sugiro 2 no mínimo, mas podem ser mais. Então, aqui onde você está vendo que não tem nada, é propositadamente para que não haja confusão, dizer que tem que fazer tais princípios, tem que ter isso. Não. Quanto mais você tiver, mais difícil é alcançar e proteger todos, mas é mais relevante e mais pertinente. Compreenderam? Consegue entender que a estratégia aqui nós só temos a parte estratégica. Nós temos ainda aqui na parte tática e na parte operacional executar. Vou voltar um pouquinho aqui. Considerem dessa forma. Estratégia é aquilo que você pensa como sendo o melhor lugar, o melhor meio para você planejar. Tática é imagine que alguém está te servindo com material, com produto, com conhecimento, para você alcançar aqueles resultados que você pensou na estratégia. E operações é o momento que alguém, ou você mesma, ou mesmo, executa aquilo que você planejou na estratégia. Então, vamos avançar um pouquinho. Nós temos aqui, já chegando no caminho de demonstrar na prática, o que é que nós podemos fazer para desenvolver e aumentar a resiliência em você, empresário. O que vocês querem, o que eu quero é isso. Primeiro, gente, sonhe, conte, ouça causos e ouça casos. Ouça, conte, mentalize seu projeto de vida, mesmo que ele não seja colocado. Parece brincadeira, né? Como é que pode ser resistente sonhando? Não, é assim que nos últimos 30 anos e recentemente nos 10 anos, as pessoas que mais se tornaram resilientes agiram. Será que isso vai mudar? É o contexto. No contexto atual, essa é a prática. Pode mudar, sim. Não sei se muda a tempo de nós vivermos esse momento, mas está aí.
desenvolva a sua autoconfiança, aproveite parte do tempo que você tem, faça igual vocês estão fazendo aqui. 18 pessoas num domingo, nós nos encontramos, eu estou junto com vocês estão junto comigo, vocês me permitem falar, e nós estamos usando parte do tempo para ampliar todos os nossos conhecimentos, gerais e específicos. Lembra daquilo que eu falei lá na questão da transdisciplinaridade? Muito do conhecimento que você está ouvindo aqui, ou está me permitindo falar, você não tem no momento aplicação para ele, mas vai chegar lá no futuro, daqui a 2 dias, daqui a 1 dia ou daqui a 10 anos, e vai dizer, nossa, eu já ouvi isso. É o que aconteceu com o Steve Jobs, e isso acontece com toda a gente. Adquira, desenvolva aquilo que nós chamamos coragem empresarial, tá? Coragem empresarial não tem a ver com a mesma coragem de pessoa física, de pessoa singular. Coragem empresarial tem a ver com assumir riscos, mas riscos calculados, riscos como esse que você calculou, eles aconteceram e você não vai brigar com eles porque fazem parte da vida, fazem parte do desenvolvimento empresarial. Então não adianta discutir e brigar com o problema. É enfrentar, porque se caso contrário, você vai ser destruído por eles e nós não queremos isso. Aqui é uma frase complicada, porque muitas pessoas, a palavra coragem para nós aqui tem uma conotação quase que individualista, e quando fala assumir risco, tem mais empresarial. A empresa pessoa é muito próxima. Tem que ter coragem empresarial, atitude humana e assumir riscos. Nesses slides nós vamos trabalhar um pouco no próximo encontro. Bom, resumindo tudo isso que eu falei, para entrar no processo de desenvolvimento de resiliência, tenha a sua visão de negócios muito clara, está entre aspas ali, porque é a palavra que me ocorreu. Mas tem que ser muito nítida, você tem que conhecer bem. E eu estou usando tempos verbais que não é comum, de dizer você tem, é impositivo. Mas essa é o roteiro, não tem mais meio termo. Eu brinco às vezes, quando quero usar uma expressão mais forte, como quero agora, eu digo, não existe mulher mais ou menos grávida. Alguém conhece? Não conhece, eu não conheço. E eu penso que a ciência também não conhece. Aqui é assim, nos negócios, você não pode ser mais ou menos. Você tem que ter a sua visão clara, iluminada, bem abrangente, com fidelidade. A partir daí você cria suas metas estratégicas. Lembrando que o cenário estratégico é aquele ideal imaginário, é aquele que eu quero viver nele. Tá? Então cria isso, mesmo que aquilo tenha pouca factibilidade, tenha pouco compromisso com a realidade que você viva, mas estabeleça os seus padrões mínimos, dentro daquelas metas estratégicas, quais são os seus padrões mínimos, daquelas metas estratégicas. Agora, aqui na sequência, você estabelece meta, no dia tal, às tantas horas, eu quero estar em Valinhos, eu quero estar em Vila Velha, e as metas são construídas com começo, meio e fim, horário, com todos os componentes que permitam criar pontos de controle. Gente, esse livro que eu estou publicando, estou te entregando, eu mostro lá, desenvolva as práticas de contar histórias, que são aquelas da aprendizagem organizacional. Eu fico encantado e me encantei com vocês todos, porque vocês vivem uma história. A história da senhora Mary Kay, a maioria das pessoas que estão aqui, se alguém não estiver trabalhando com Mary Kay, procure alguém para mostrar como é importante essa literatura dessa senhora. Vocês vivem a prática de contar história, vocês contam histórias, ouvem histórias empresariais, contam isso muito bem. Vêm pessoas e vão dar depoimento no seminário, tudo isso é história. Nós precisamos cada vez contar mais histórias e usar os meios que tem. Nesse livro eu estou mostrando lá quais são as variáveis das histórias organizacionais,
e que vocês podem desenvolver essa habilidade melhor do que qualquer pessoa no planeta, porque vocês vivem essa história. E acima de tudo, estabeleça alianças cooperativas. É o que vocês fazem. Usem a rede que vocês têm, trabalhe com as pessoas que existem com vocês, não deixem ninguém no caminho, retenha os talentos, porque se a pessoa aderiu a uma causa quando entrou, quando está com vocês, não há razão de deixá-la no caminho. Essas pessoas precisam muitas vezes e podem muitas vezes ficar conosco muito tempo, porque é uma palavra só que elas querem, uma atitude só que elas querem. Essas pessoas são importantes para nós. Reter pessoas faz da empresa, pessoa sua, resiliente. O que eu quero dizer é, você planta o que colhe. Se você retém pessoas, você desenvolve de presente a resiliência. Seja sempre doadora de autorrespeito, seja criativa na solução de suas dificuldades, lide com todas as variedades de alternativa e assim vá criando sua própria estrutura de resiliência. Está indo bem para vocês? Como é que vocês estão compreendendo? Tá sendo fácil de assimilar? Não sei se eu me preocupo com o tempo para não passar. São 22h25 e eu gosto de cumprir o tempo. Vamos avançando aqui e dizer o seguinte: nunca é demais, gente, pensar a seguinte frase: os fatores, quando são isolados, que são mais importantes, influenciando os resultados de pessoa, empresa, são argumentação e resiliência. Juntos representam 80% das necessidades de cada um de nós para desenvolvermos negócios. Isso por si só já justifica nós ficarmos aqui horas e horas trabalhando, estudando e fazendo o que nós estamos fazendo. Eu quero mostrar para vocês também a seguinte questão: nada pode quando o tempo chegou. Eu falei isso no início e vou colocar aqui o vídeo para vocês, já perto de concluir, para que a gente possa finalizar dizendo para vocês: realmente eu me orgulho, me sinto honrado de trabalhar com vocês, porque num domingo, às 22h30, 18 pessoas aqui, para pegar fragmentos de uma proposta de trabalho, isso para mim é motivo de orgulho, motivo de honra, e eu me esforço para fazer cada vez mais e melhor. Esse espaço, esse encontro de resiliência está previsto para algumas partes. A parte 2 com certeza vem. A 3 e a 4 possivelmente vai estar dependendo do que vocês disserem. Eu preciso muito que cada uma das pessoas presentes aqui receba o arquivo que eu vou enviar agora aqui, compartilhar com vocês, que me agrada muito deixar para vocês escolherem ler ou não. Então vamos lá, eu vou encaminhar agora um arquivo em PDF para toda a gente. Tá aí, vê se recebe, por favor. Eu creio que sim, que eu recebi aqui. E vou encaminhar também na mesma linha que nós estamos trabalhando agora, deixa eu ver aqui se está aqui, está aqui. Uma pesquisa que nós estamos fazendo, e eu digo nós, porque todas vocês participam e me estimularam a criar esse questionário, esse mecanismo. Eu envolvi aqui uma empresa dos Estados Unidos, envolvi uma faculdade fora, para que a gente possa produzir esse estudo. Aí estão os 3 arquivos que eu gostaria que vocês recebessem, e agora eu vou pedir
3 ou 4 minutos para colocar o vídeo que eu penso que é muito importante e vai fundamentar ainda mais isso que nós falamos até agora. Vocês me permitam alguns segundos, eu vou colocar o vídeo. Vamos ouvir? Eu envio para você já já. Vamos assistir o vídeo juntos? Vocês me permitem assistir aqui? Vamos ver? Eu quero dizer que isso faz parte de vocês todos, tá? What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour.
This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could come to the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. You own the money, you control the witness. I'll leave you lonely, don't monkey with the business. But today the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts